Bem, gente, vocês estão felizes? Então vamos lá. Eu ia falar sobre, tipo assim, não, velho, a gente precisa de uma reforma em nossa vida. Só que aí comecei a escrever, eu só conseguia escrever uma coisa. Falar sobre jardim. Bem maluco assim, né? Mas acho que vocês vão entender. Eu queria começar falando assim de uma experiência que eu tive com Deus. No ano passado, tava pouca gente mesmo na casa de um amigo nosso. E a gente tava orando, né? Tipo assim, alguém tava tocando violão, tava cada um orando por si, sabe? E aí eu comecei a ter uma experiência com Deus bem legal, assim. Né? Eu tô contando isso porque é possível a gente ter uma experiência com Deus mesmo. Assim, aqui no A2 a gente fala muito sobre isso, né? Que não adianta ser apenas ouvir como uma filosofia, como um ensinamento e tal. Ele é o maior interessado em se revelar a nós. Então, ele quer ser experimentado mesmo, assim, que a gente possa ter algo pessoal e íntimo com ele. Não é algo só pra gente estudar, mas pra gente nos relacionar com ele. O relacionamento com Jesus, ele é maravilhoso por causa disso. Não é simplesmente algo que você ouve e segue um regulamento, sabe? A Bíblia não é um regulamento, é algo pra gente poder ter um relacionamento com Deus, sabe? Antes de falar sobre a experiência de fato, queria só falar assim que pra gente tomar cuidado também, a experiência ela é importante, mas ela não é tudo também. Porque muita gente tem alguma experiência e vive por causa da experiência. Eu queria te falar assim hoje que se a experiência que você tiver com Deus não tiver nexo, né, não tiver baseada no que a Bíblia diz, pode descartar, tipo assim, isso aí não veio de Deus, cara. Porque tem muitas experiências, às vezes as pessoas criam religiões, criam doutrinas em cima de uma experiência. Só que se ela não está alinhada com a palavra dele, a gente descarta, porque tem muitas revelações que não vêm de Deus. E antes de eu falar de fato sobre a experiência, eu queria perguntar, qual que é o lugar da Bíblia na vida de vocês? Você, amiga? Eu? Qual que é o lugar da Bíblia na sua vida? Uai. Não sei, ela é tipo. É a forma que eu tenho de ter relacionamento com Jesus. Então, assim, é o lugar que eu vou quando eu quero conhecer um pouco mais dele. Doido. Alguém mais queria acrescentar alguma coisa? Alguém mais? E você, Pablo? Alguma coisa a acrescentar? Amém. Amém. O Pablo é só da concordância. Assim. Enfim, hoje eu queria contar sobre Jesus, ele ser, além de tudo que ele é, a gente pode comparar ele a um jardineiro. Jesus como um jardineiro. E eu queria contar a experiência que eu tive. Um dia, né, orando lá, o Espírito Santo me levou numa visão. E às vezes, tipo assim, isso não é tão comum comigo não, mas eu acabo contando porque marca muito, sabe? Me levou numa visão em um lugar e durou um certo tempo, sabe? Enquanto eu tava rolando isso. E era um daqueles morros, tipo, redondinho, sabe? Quando você tá viajando na estrada, você vê ao longe aquelas montanhas redondinhas assim, cheio de gramadinha. Já viram isso? Uhum. O pessoal até fala que, né, que o relevo de Minas é aqueles mares de morros. E aí eu via um morro assim, redondinho, assim, verdinho, gramado. E havia um calor enorme, assim, eu podia até sentir, na visão eu sentia a sensação plena. E eu tava cansado. E aí eu tava muito calor e tal, e aí eu vi de lá ao longe, assim, esse morro, e no topo do morro tinha uma árvore bem grande, com uma copa enorme, assim. Os ambientais aí sabem falar alguma árvore grande, assim, que tem uma copa bonita, uma sombra grande? Ou vocês não estudam isso também? Não, né? Vocês não são jardineiros, né? Tô brincando. Paisagismo também não? Ah, não, que pena. Que pena. Mas aí tinha uma sombra grande, e aí eu desejei estar naquela sombra, porque tava muito calor, eu desejei ir para aquela sombra com toda a minha força. E aí eu fui chegando mais perto, e quanto mais perto eu chegava, eu percebi que tinha uma pessoa debaixo da árvore. Já tinha uma pessoa lá. E aí, assim, tinha um homem em pé lá debaixo da árvore. E aí eu fui indo e eu vi que ele tava me esperando chegar lá. E aí eu fui me aproximando e eu percebi, quanto mais perto eu chegava, eu percebi que quem estava debaixo da árvore lá na sombra era Jesus. Bem louco, assim. E aí cheguei lá, né, comecei a me relacionar, e aí eu percebi que ele era bem manso, bem humilde, assim, os seus olhos eram tão amorosos que eu quase não tinha coragem de olhar nos olhos dele. Tipo assim, era tão amoroso que eu pensei, nossa, se eu olhar nos olhos dele, eu vou começar a chorar aqui na frente dele, eu não posso começar a chorar assim no meio da conversa. E aí eu me adentrei naquela sombra ali, era uma sombra suave, sabe, que me tirava daquele calor, igual a gente tá aqui hoje.
E aí eu percebi que tinha um novo mundo, tipo assim, havia uma outra realidade que eu não estava percebendo quando eu estava naquele calor. Que após aquela árvore havia um outro mundo mesmo, um outro relevo após essa sombra. E aí eu percebi que tinha um jardim enorme depois dessa árvore. Um jardim enorme, maravilhoso, assim, plano. Um jardim milimetricamente organizado. Tipo assim, com todas as espécies, muito bem cuidado. Eu fiquei impressionado com aquilo. Parecia que ele tinha sido orquestrado por uma pessoa que escolheu cada coisa para ficar no seu devido lugar. E aí eu comecei a passear com Jesus. E aí ele me disse uma frase que me marcou. Fiquei tentando lembrar, assim, mas foi mais ou menos algo assim: Mateus, eu tenho preparado tudo isso desde a eternidade, para você e para nós. E aquilo me marcou, ele falou isso comigo. Eu tenho preparado tudo isso desde a eternidade para você e para nós dois. Alguém aí tá com Bíblia no celular, seja o que for, eu vou precisar. Se você puder pegar aí a sua Bíblia. Mas no princípio da Bíblia mesmo, em Gênesis, no capítulo 2, vamos lá, quem puder. Eu queria que alguém lesse para mim. É um texto que eu já falei algumas vezes aqui no A2. Gênesis do capítulo 2, no versículo 7 e no versículo 8. Quem puder ler. Leia em voz alta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então plantou o Senhor Deus um jardim da banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. Certo. Então quando Deus criou Adão e Eva, ele os colocou aonde? No jardim. No jardim do Éden. E deveria ser um jardim de fato maravilhoso ali, tipo assim, milimetricamente formado para o homem, né? E havia uma pureza ali naquele lugar, sabe? Uma segurança, uma sensação de segurança, paz, havia uma paz naquele lugar, o amor, parecia que se você suspirasse ali, você sentiria o amor de Deus naquele lugar. E é muito, eu imagino, enquanto eu estava pensando isso, eu lembro muito de alguns filmes, sabe? Alguns contos de fada, tipo Alice Faz Maravilha, umas coisas assim que você imagina um jardim maravilhoso, assim, mas é muito além de qualquer ficção já inventada, sabe? É muito, muito além disso. O jardim foi feito para eles. Jesus, ele fez o jardim para ser o lugar do relacionamento de Deus com o homem, um relacionamento próximo. E o mais importante daquele jardim, entretanto, não era o que estava no jardim. Não era a vida que estava ali, não era as plantações, não era tudo aquilo que eles podiam desfrutar. O mais importante do jardim não era nada disso, era o próprio Deus estar ali. A presença de Deus ali era a coisa mais importante daquele jardim. E Deus caminhava diariamente com eles. E é engraçado que eles estavam nus, né? Eles estavam peladão lá, tudo pra fora. E eles não percebiam. E é uma coisa impressionante, a gente não consegue entender isso. Eles não tinham vergonha de estarem pelados. Por que eles não tinham vergonha de estarem pelados? Eu imagino que talvez eles estavam num ambiente de pureza tão grande que eles, de fato, eles não percebiam, eles não achavam como um problema eles serem diferentes, sabe? Eles não percebiam que era um problema eles serem diferentes, eles entendiam que era perfeitamente, como a Jéssica falou hoje, encaixou perfeitamente, Deus nos desenhou, e eles percebiam: eu não tenho vergonha de quem eu sou, e eu não tenho vergonha de me mostrar para ela, para Eva, e Eva não tinha vergonha de se mostrar para ele, porque havia um ambiente de pureza. Eles se sentiam de fato um, né? Quando Deus falou: eu fiz Adão, né? Eu fiz a Eva, e vocês vão ser um. Vocês vão ser um, vocês vão se unir, vão ser um. E como vocês veem isso, assim? Por que além disso que eu falei, por que vocês acham que eles não tinham vergonha? Por que você acha que eles não tinham vergonha, assim, de estarem ali pelados? Eles não conheciam outra coisa que não fosse boa. É. Tipo, a única base que eles tinham era aquilo que era bom, então... Exatamente. Isso é legal. Alguém mais? O que você acha? Não, acho que eu pensava nisso mesmo, que tipo, o mal não tava nisso. Não existia maldade. Não existia, né? Muito legal. E aí, tipo assim, alguns teólogos até falam assim que é como se Adão e Eva eles estivessem vestidos de algo. Mas não era uma roupa, eles estavam vestidos da própria glória de Deus ali. A glória de Deus os vestia. Eles estavam cobertos da glória de Deus. Então eles não conseguiam ver, não tinham maldade, não tinha nada disso. E aí a gente sabe o que aconteceu após isso. O que aconteceu? Né? Qual que foi a tragédia que aconteceu, né, nessa história toda? O que aconteceu, Vanessa? Pecado, Pecado entrou na história da humanidade. E aí, com o pecado, houve a queda do homem, né? Ele foi tirado do jardim.
Ele foi tirado do jardim não porque Deus... Não, vou punir vocês, vou tirar do jardim. Não, Deus fez isso para proteger eles. Porque ficar num ambiente santo, aquele que não é santo, é morte para ele. Só que imediatamente houve ali uma morte espiritual. O celular foi tirado do carregador. E aí ele estava 100%, mas ele começou a diminuir. Então ele foi condenado à morte porque ele saiu da fonte de vida. Começou a ter condenação, começou a ter medo. Eles começaram a ter medo de Deus. Adão começou a se esconder de Deus. Começaram a dar desculpas, mentiras. Começou a haver inimizade entre o homem e a mulher, entre sogra e a esposa. E começou a ter inimizade ali. Eu queria falar, né, bem rápido aqui. Se alguém puder abrir aí, João 19. Eu já cheguei a comentar disso outra vez aqui no A2, mas João 19, alguém pode? Rapidinho aí. João 19, no versículo 41. Que o apóstolo João escreveu um detalhe aqui no Evangelho de João, um detalhe que não foi por acaso. Se alguém puder ler, João 19, 41, vai. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. E o que é um horto? O horto é um jardim. Olha bem, João 19, 41, na minha versão aqui. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim havia também um sepulcro novo, onde ninguém ainda havia sido colocado. Será uma coincidência, então? O apóstolo João, ele chegar no meio logo após Jesus ter morrido, ele vai e cita um detalhe. Tinha um jardim onde Jesus foi crucificado. Por que será? Por que será? Por que vocês acham que atrás ali de onde Jesus foi crucificado havia um jardim? O que você imagina? O que você acha, Sara? Esperança? Esperança. Mas esperança de quê? O que vocês acham? Um retorno para aquele jardim. Deus, ele não quer somente nos colocar, né, no jardim, no plano original mesmo, até melhor do que esse plano inicial, mas ele quer que a gente o veja, se relacione com ele face a face. Quem deseja isso? Quem desejaria estar com Deus face a face? Ela falou de esperança ali. A Bíblia fala assim que Cristo em nós sabe? Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Se você é cristão, se você tem um relacionamento com Jesus e não sonha em ver ele face a face um dia, é como se você não fosse cristão, sabe? Se você é cristão e não sonha na volta de Jesus e a gente poder estar com ele de volta no jardim de novo, num relacionamento, eu chego a duvidar do seu relacionamento com Jesus. A Bíblia fala que ele é o noivo e a gente é uma noiva. E uma noiva, pensa bem, uma noiva, ela tá doida para chegar o dia do seu casamento. Ela espera. Hoje em dia não tem isso, né? Porque o pessoal vive o casamento antes do casamento. Mas eu que estou vivendo isso agora, né? Falta quase 5 meses pro meu casamento. E eu tô vivendo essa expectativa, tipo, cara, vamos casar e tal. O que vai ser depois? Vai ter um jardim depois? Né? A gente espera que sim. Mas há essa grande expectativa da noiva se encontrar com o noivo e ser um com ele. E o nosso coração começa a palpitar. Hoje eu acordei, eu pensando nas coisas, meu coração tá assim, tá chegando, filho, tá chegando. E aí, ele quer essa expectativa da gente. Então Jesus foi crucificado logo no jardim para mostrar, eu estou refazendo todas as coisas. Tudo aquilo que foi perdido, tudo aquilo que foi destruído, eu estou fazendo tudo de novo, amém? E além disso, a gente canta muito uma música aqui, eu toco direto, né, porque é uma das únicas que eu sei tocar, que fala que o meu orgulho me tirou do jardim, mas a humildade de Jesus colocou o jardim aonde? Jardim em mim. Ele não quer simplesmente nos levar para um jardim, mas ele quer colocar o jardim em nós. E o que significa dizer colocar o jardim em mim? O que vocês acham? O que significaria isso, colocar o jardim em mim? O que vocês acham? O que você acha, Marina? Espírito Santo, mas tipo de um jeito simbólico? Espírito Santo de um jeito simbólico. Claramente simbólico. Eu acho que é tipo trazer a glória de Deus pra dentro de nós. O que você ia falar? Eu acho que seria como viver de um jeito como se você estivesse lá no Jardim do Éden, você aceitar o Jesus e viver daquela forma que eles viviam. Muito bom isso que você disse. O jardim em mim tem muito a ver com isso, receber o Espírito Santo e começar a viver como se a gente já estivesse nesse jardim. A gente mora dentro de Deus, sabe? A gente começa a morar dentro de Deus e aí a gente começa a ver na nossa vida um novo fruto. É como se tivesse sido plantado algo em nós e a gente começa a ver o fruto do Espírito Santo estar na gente. São delícias que a gente começa a experimentar.
começa a haver um prazer, uma paz. A gente começa a ser tomado de um sentimento de plenitude que a gente não tinha antes, do fato de Jesus morar dentro de nós. Isso tudo acontece em nossa vida por quê, né? Simplesmente porque a gente creu nele, a gente acreditou em Jesus, a gente colocou nossa confiança nele, a gente acreditou que ele morreu de fato, sofrendo a punição do nosso pecado na cruz. Pecado que a gente deveria ser punido, mas ele se colocou para receber a punição que a gente merecia. Só que ele ressuscitou, ele está vivo. E ele está vivo à direita do Pai. E ele nos torna filhos, assim como ele era filho. Né? Ele nos dá do seu próprio Espírito. E ele coloca aquilo que havia em Jesus, ele coloca em nós. Um escritor famoso, psicanalista, aquele Augusto Cury, ele conheceu Jesus escrevendo uma tese, uma dissertação, de pós-doutorado, alguma coisa assim, onde ele estudava a janela killer do homem, que todo grande líder da história, quando ele era pressionado, abria uma janela que ele poderia matar alguém naquele momento. Ele foi estudando Hitler, foi estudando Maomé, foi estudando todos os Gandhi, foi estudando toda a biografia, toda a história, todos os relatos, todos os grandes líderes da história. E em todos eles ele comprovou a tese dele, que todo grande líder possui janela killer, que é, no momento de grande tensão, ele é capaz de matar alguém durante alguns segundos. E aí ele foi estudar Jesus, e em Jesus ele não achou isso, porque em Jesus havia um jardim. Porque Jesus habitava nesse jardim. Não era achado impureza, não era achado ansiedade, não era achado pensamento de morte, não era achado isso em Jesus. E ontem eu experimentei isso. Ontem foi um dos dias de mais luta que eu tive nos últimos anos, talvez. Aí você deve pensar, não, ele ficou louco. Eu ficava impressionado comigo mesmo. Eu pedi oração pra uma galera de uns grupos aí, eu saí desesperado, eu achei que eu ia ter que ir pro hospital, que eu ia morrer. Porque eu comecei a ter pela primeira vez eu entendi que quando a mulher fala que tá morrendo de dor, de cólica, eu comecei a sentir um trem, deve ser parecido, mas muito intenso. Eu fiquei quase morrendo, assim, eu não conseguia nem andar, e não era ar preso, mas tipo assim, vinha de baixo, assim, nossa! Eu comecei a pensar, nossa, isso deve ser pedra nos rins, não é possível. E o pessoal fala, né, que deve ser uma das 2 piores pedras nos rins. Alguém já teve aí? Você pede a morte, tão intensa que é, você não aguenta. E eu comecei a sentir isso, eu comecei a dirigir pra passar a marcha, gente. Eu achei que eu ia bater o carro. E eu indo correndo pra casa da Isadora pra ela me socorrer, não sei o que, me levar pro hospital, alguma coisa. Acabou que eu não precisei, mas ao mesmo tempo eu fui dar aula particular, passando mal desse jeito. A menina do nada pegou o material, bateu, me chutou porque era uma criança. Eu achei que a menina manifestou um demônio no meio da aula, sério mesmo. A menina me chutou no meio da aula, eu não fiz nada, ela emburrou comigo, pegou o material, saiu pela rua e saiu andando. E eu pensando, o que tá acontecendo, gente? Nunca aconteceu isso comigo, eu não fiz nada. E aí eu pensando, nossa, que dia, hein? Que dia cabuloso. E aí, outras coisas acontecendo. E ao mesmo tempo, toda essa questão, eu pensava, poxa vida, eu tô tão calmo. Eu tava tão em paz ao mesmo tempo, eu falei, pai, tá nas tuas mãos. Eu tô completamente calmo. Eu não fiquei estressado, ansioso, hora nenhuma. Se eu morresse, eu tava feliz. Se eu batesse o cara, tipo assim, eu sabia que eu tava guardado, sabe? Que não ia acontecer nada de ruim. E Jesus, ele como jardineiro, ele diz algo. Alguém pode ler o último versículo de hoje, Mateus 15. Último versículo pra gente finalizar aqui. Mateus 15. Ontem eu pude experimentar isso, de ter um jardim em mim, né, de Jesus ter cumprido o propósito dele na minha vida, né, de estar cumprindo isso. Mateus 15, no versículo 13. Lê pra gente aí em voz alta. Porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso aí. Jesus, ele disse um dia para os religiosos da época. Ele fala assim: toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Ele arranca tudo que não foi plantado pelo Pai. E hoje eu gostaria de você refletir si mesmo, para a gente finalizar. O que você gostaria que Jesus plantasse na sua vida, ou o que você gostaria que ele arrancasse da sua vida, que você sabe que isso não veio do jardim de Deus? O que você gostaria? Reflete aí. Talvez nesse ambiente de pressão você desespera. Isso é uma árvore que não foi Deus que implantou, sabe? Será que no ambiente de pressão você está xingando todo mundo, palavrão e tal? O que você gostaria que fosse tirado de você? Queria que vocês falassem algum exemplo aí. O que vocês gostariam que fosse colocado ou tirado? Ansiedade. Ansiedade.
O que mais? E o que vocês gostariam que fosse colocado? O que você gostaria que fosse colocado, Raquel? Tem alguma coisa aí, Luciano? Mais amor. Mais amor. Eu também gostaria muito mais amor. Vocês entenderam o que eu perguntei? Vocês estão na cara assim, Mais esperança. Esperança. Fé. E o que gostaria de ser tirado? Mais alguma coisa de ser tirado? Vocês acham assim, isso tá na minha vida, não queria que continuasse comigo. Alguma coisa, amiga? Acho que minha vergonha pra certas coisas. Vergonha. Vergonha. Eu tenho vergonha, gente. Hoje eu passei uma situação aqui, eu entrando na faculdade, eu sempre penso assim, parece ser ridículo, mas acontece comigo isso. Eu falo pra todo mundo aqui, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vergonha de umas coisas bestas. Eu tô entrando na faculdade ali pelo Catalão, o povo fica pedindo carona. Você acredita que eu tenho vergonha de dar carona? E aí hoje tinha uma menina pedindo carona, aí eu passei, não, vou dar. Quando eu vi, eu passei da menina e não dei. Aí eu falei, que droga. Aí eu falei, nossa pai, me dá mais uma chance e tal. De repente cheguei ali na Odonto, tinha 3 pessoas pedindo carona, aí eu dei para as 3 pessoas. Aí eu fiquei felizaço de ter dado, aí eu fui e convidei pro O2 e tal. E aí eu falei, tipo assim, bem rapidão, gente, posso fazer um convite? Pra vocês irem numa reunião onde a gente tem uma experiência com Jesus. Aí elas, não, é legal, saíram pro bandejão. Eu queria que você fosse tirar essa vergonha de mim também, sabe? Semana que vem, que vai ser feriado, então na outra, eu gostaria de a gente falar uma outra metáfora de Jesus. Dele ser um carpinteiro. Jesus, ele é jardineiro, mas ele é também visto como carpinteiro. Eu mesmo vou preparar um esboço, e aí eu queria que outra pessoa pudesse falar. Aí eu vou passar com antecedência, mas assim, para você poder estudar, para você ter uma ideia, mas eu queria que outra pessoa pudesse falar. E também queria que todo mundo, daqui 2 semanas, parasse uma carta pra gente dar para um professor. Ana, né? Ela vai trazer envelope, vai trazer uns envelopes, a gente vai dobrar aqui a cartinha e colocar dentro do envelope. E a gente vai orar aqui junto na cartinha, abençoando a cartinha, e você vai chegar e entregar debaixo da porta da sala do professor, colocar dentro da bolsa dele quando ninguém estiver vendo, na mesa dele. Ou então mesmo você vai chegar e falar, professor, pra você, uma carta aqui pra você, não tô querendo ponto não, é só pra te abençoar mesmo. Esse final de semana. Importante falar. Então, vocês topam o desafio da carta? Vocês vão escrever, gente? Você tem 2 semanas, né? Eu vou lembrar no grupo lá. Então, vamos ficar de pé aí, eu queria que a gente orasse. Que a gente orasse sobre isso tudo e a gente partir pro nosso lanche aí. Vamos dar as mãos? Dá as mãos aí. Só encosta em mim aí. Pra fluir a unção. O Pablo gostou. Queria que 2 pessoas estivessem orando por essa questão de Jesus estar plantando coisas em nós. Jéssica e o Pablo, pode ser? Então você começa, tá bom? Jesus, obrigada por essa palavra. Obrigada porque o Senhor escolhe a gente todos os dias. Todos os dias você quer um relacionamento com a gente. É verdade, Jesus. E eu te peço, Jesus, que o Senhor possa plantar tudo aquilo que cada um aqui pensou que precisa ser plantado. Que o Senhor possa podar aquilo que não vem do Senhor. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor possa fazer o seu serviço como jardineiro, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. Então, o seu serviço como jardineiro na nossa vida também é. Que todos os frutos que vierem do Senhor, Deus, que a gente saiba aceitar, mesmo quando a gente não entende, mesmo quando a gente não pediu. Então, em nome de Jesus, Pai, que os nossos frutos sejam frutos do Senhor, porque nós somos árvores do Senhor. É verdade, Jesus. Querido Deus, gostaria de pedir que o Senhor glorifique o seu nome na nossa vida. Que o Senhor continue nos moldando segundo a sua vontade, dia após dia. É verdade. Que o Senhor tire de nós tudo aquilo que nos impeça de fazer a sua vontade. Para a glória do teu nome. Que pessoas venham conhecer o Senhor através da nossa vida. Que a gente seja cada vez mais fiel ao Senhor, assim como o Senhor foi fiel. O Senhor deixou a sua glória para se sacrificar por nós. Que a gente possa devolver isso ao Senhor, né? Através da nossa vida, através do nosso sacrifício diário. Tudo para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos mesmo por esse O2, Pai. Nós abençoamos esse lanche, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor não deixa faltar nada em nossa vida. O Senhor é bom conosco, Pai. Nada falta nas nossas mesas. Se tem alguém aqui, Pai, precisando de uma porta de emprego, de estágio, Pai, que as portas sejam abertas.
dentro de casa, Pai, os pais possam ter um ótimo trabalho, Pai, os irmãos. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado pela sua provisão, que o seu amor, Pai, nos alcançou. E nós autorizamos você, Jesus, a arrancar de nós tudo que o Pai não plantou. Nós autorizamos, nós abrimos nosso coração, vai nas profundezas do nosso ser, Pai. E arranca de nós, Pai, todo costume familiar, Pai, que não veio do Senhor, Pai. Pai, todo costume que não veio do Senhor, Pai, toda herança familiar mesmo, tudo que não veio do Senhor, Jesus. E nos coloca esse jardim em nós, que a gente desfrute dessa paz, dessa plenitude, desse amor, Pai. Eu agradeço, Pai, pela Raquel, pelo Luciano, Pai, que vieram hoje, que eles possam voltar, Pai, cada um de nós aqui, Pai. Pai, que cada um aqui possa escrever essa cartinha pro professor, Pai, que o Senhor dê aí o professor exato, Pai, que eles têm que escrever essa cartinha. E obrigado, Jesus, por mais essa reunião. Em nome de Jesus. Amém.